Bom dia, minha gente. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração antes de tudo. Pedir a Deus que nos ajude nesta abordagem do tema administrando as perdas da vida. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos ajude em tudo que vamos ministrar aqui, que o Senhor nos dê graça para transmitir e também graça para ouvir e compreender. Que o Senhor nos ajude mesmo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Esta palavra, esse tema que eu vou tratar nesta manhã, a base é a vivência, né? A base é a experiência bíblica e também a experiência nossa, dessa questão de administrar perdas. Então, se eu me sentir à vontade, eu vou falar algumas coisas também de vivência, de coisas que aconteceram comigo e com a igreja. Se eu não me sentir à vontade, eu vou seguir apenas o tema. Ontem, graças a Deus, eu consegui falar muita coisa, né? Consegui falar algumas experiências pessoais, mas a minha mulher estava aqui sentada do meu lado, né? A psicóloga que me acompanhou no começo também estava ali, né? Também fazendo uma avaliação minha psicológica para saber como eu estou nesse processo todo que a gente está vivendo lá, tanto na nossa família como na igreja, né? A verdade é que não é muito fácil de se abordar esse tema, porque como você vai administrar alguma coisa que você já perdeu? Você não se administra que você já perdeu. Você vai trabalhar com as consequências, né, com sequelas e coisas mais, que você vai ter que administrar, porque o que você perdeu, você não tem como administrar, ou você tem como recuperar. Quando você olha para a Bíblia e vê Davi, no capítulo 30 de 1 Samuel, a Ziclag, né, que era a cidade onde ele estava, foi invadida, né, e ali levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram tudo, e ele se reanimou em Deus, e foi atrás e recuperou tudo, não é verdade? Algumas perdas, elas têm como se recuperar. Se eu tenho um filho que está afastado de mim emocionalmente, tem como recuperar. Eu tenho que ver o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né, que levou o meu filho a se afastar de mim, e mudar a atitude para se recuperar. Um casamento que está em crise, onde há uma separação emocional, e até mesmo já vi até pessoas se divorciarem e voltarem, depois casar de novo com a mesma pessoa. Eu tenho experiência na minha família de que aconteceu. Então, foi uma perda que tinha como recuperar. Então, algumas coisas podem ser recuperadas. Outras coisas não tem como recuperar. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida, nós sempre sofremos perdas. Algumas perdas a gente sofre, mas nem percebe que perdeu. Mas sempre estamos perdendo. E algumas perdas que nós sofremos já são relevantes, são irrecuperáveis, e essa a gente vai sentir, mas perder, a gente sempre está perdendo. E se você perceber, você já perdeu algumas coisas hoje. De ontem para hoje, você já perdeu algumas coisas. E também já ganhou algumas coisas. Então, a perda faz parte da vida. Tem que entender um pouquinho, antes de tudo, a dinâmica da vida. Dinâmica da vida. Nós sofremos morte e regeneração celular o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu estava vendo um documentário sobre o corpo humano, aí eu tinha esquecido desse detalhe, mesmo sendo da área de saúde, que a pele é o maior órgão do corpo humano. É a pele, é externo. Depois, interno, vem o fígado, mas é a pele. E nós sofremos uma renovação celular durante o tempo inteiro. Na primeira hora, de uma hora para cá, muitas células já perderam-se, né, e já se recuperaram, se formaram novas células, né?
Nós temos lá, quando você faz um leucograma, tem lá as novas, né? As células que foram produzidas mais recentemente. Então, nós sofremos essa perda e ganho o tempo inteiro e imperceptível. Né? Como as coisas acontecem e a gente não percebe, né? Então, milhares de células nossas nascem, morrem e nascem, assim a vida vai se renovando. Quando nós olhamos, por exemplo, a mudança de fase da nossa vida, nós também sofremos muitas perdas. Por exemplo, quando você chega à adolescência, você perdeu o quê? A infância, certo? Não é verdade? Você chega à adolescência, você perdeu a infância. E quando você perde a infância, algumas coisas mudam quando você chega à adolescência. E essa mudança para a adolescência, ela vai trazer sofrimento de alguma maneira. Os ossos começam a crescer, né? Dores, né? Começa a vir as espinhas, as acnes, né? Puberdade, tudo isso envolve mudança. Uma fase mudou na sua vida e você perdeu parte da sua vida. E começou uma nova fase. Então você perde a infância e ganha a adolescência, né? Aí depois você chega à idade adulta, chega a ser jovem, não é? Aí você chega à idade de juventude e você perde a adolescência. Você perdeu. Você ganhou, mas você também perdeu. Assim como as nossas células se renovam, e depois ela vai diminuindo o processo de renovação, e vamos envelhecendo, não é? Também, toda fase da nossa vida que muda, a gente perde uma para ganhar outra. Aí você chega já à idade adulta, aí depois chega a meia-idade, os 40 anos. Eu não sei se, eu já passei dos 40 um pouquinho, né? Eu não sei se você percebeu alguma mudança em você quando você fez 40 anos. Percebeu alguma mudança no seu humor, no seu jeito, mais sensível, chorando mais, sei lá, uma coisa estranha? Eu fiquei mais sensível, sei lá. Né? Aos 40 anos, algumas coisas mudaram dentro da minha mente, do meu coração, fora também, fisicamente, né? Por exemplo, quando casei, eu tinha 21 anos, tinha 60 quilos. Com 40, eu estava com 85. Então, muda isso, você perdeu um pouquinho da sua vida quando chegou à meia-idade. Eu estou chegando já à terceira idade, ainda não sei como é que é a experiência de chegar à terceira idade, né? É bom, né? Mas você pode perceber, terceira idade já muda completamente, já a sua dinâmica, o seu metabolismo muda, né? E cada vez que você vai envelhecendo, você vai perdendo, né? E o passar do tempo também vai nos limitando, fisicamente. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, 15 anos, cara, jogar bola, batia 2, 3 peladas por dia, amigo. Tranquilamente. Tranquilamente. Depois, a idade dos 30 e pouco, 40 anos, já não corria mais. Já distribuía, jogava com os meus filhos. Distribuía para eles correrem. Então, mudou a sua dinâmica, o seu metabolismo. Isso é perda. Isso é diminuição da saúde. E algumas pessoas já começam a tomar um remedinho, né? Alguns tomam lá sua losartanazinha de 50, uma vez por dia, depois passa para 2. Não é verdade? Não é verdade? Alguns tomam até um remedinho lá para dormir, um soninho. Não é verdade? Isso tudo é perda, gente. A gente não percebe. Esse dia eu recebi uma foto, estava preparando essa mensagem, sexta-feira, a Beth mandou uma foto para mim, com a gente ainda novinho, 21 anos. Poxa, você parece que era mais branco, você está mais preto agora. Eu falei, não sei. Mais magro, com certeza eu era muito magrinho. Quem me conheceu na época, eu era bem magrinho, foi o pastor Zezino. Ele também era. Olha agora. Né? Então, isso tudo é mudança. Isso tudo é mudança. Isso tudo é perda. E eu me lembro das minhas limitações físicas depois de certa idade.
algumas coisas não dá para fazer mais. Eu estava vendo a neta do Bispo Miguel com a perninha assim na estante. Olha o que eu sei fazer. Daqui a pouquinho não vai conseguir fazer daquela maneira mais, porque quando fizer, fica assim mesmo. Né? Dessa idade fica assim mesmo. Então, tudo isso você tem que administrar. Por exemplo, você tem que começar a fazer os seus exames, 40 anos de fazer exame de o homem, a mulher, começar a tratar. Na juventude, você quase não vai médico. Não precisa. Depois, você tem que administrar, porque você perdeu parte da saúde. Né? E nós sofremos também perdas materiais. Quem já perdeu o carro aí? Já foi roubado? É horrível, né? Cara, muito, muito ruim. Eu já perdi 2 carros. Primeiro eu estava com a minha irmã, botando minha irmã no carro, estava indo para o INCA com ela. Ela estava com câncer, ela partiu. Em 2016, ela partiu. E eu estava levando ela para o hospital, o cara me ganha ali na porta de casa e queria arrancar minha irmã do carro. Eu, não tira ela assim desse jeito, não tira, calma. Aí, tá bom, aí deixou eu tirar, agora você vai comigo. Aí me leva, né? Aí bota a arma em você, diz que vai te matar, e faz aquele terror psicológico. A sensação que você tem é de muita raiva. Quando um cara sai, que leva teu carro, que vai embora, primeiro você fala, cara, isso não aconteceu, eu devo estar sonhando ainda, 5 e pouco da manhã, eu acho que eu não acordei ainda, devo estar sonhando. Não, é que você fala, cara, isso é verdade mesmo. Né? É a mesma coisa quando a pessoa faz uma coisa com você e você, a princípio, você não acredita que ela fez. E, de repente, você descobre que ela realmente fez. Dá uma raiva, né? Você fica com uma ira tremenda daquela pessoa por ela ter feito aquela coisa. Então, quando nós sofremos perda, a primeira sensação é de que não aconteceu. Até como o seu time perde, né? Pô, aquele cara não perdeu aquele gol debaixo da trave, não é possível. Não, o cara perdeu o gol, perdeu o pênalti, seu time perdeu, tu fica com uma raiva tremenda. Como é que perder, pô? Né? O flamenguista perder logo para o Vasco, né? O vascaíno perder logo para o Flamengo, não gosta. Aliás, nenhum time do Rio gosta de perder para o Flamengo, né? Os times do Rio torcem por 2 times, né? Contra o time deles e a favor do time dele contra o Flamengo, né? Então, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder, mas a perda está sempre nos perseguindo, não é verdade? A gente pensa, poxa, como é que isso vai acontecer? Como eu perdi isso? Será que eu poderia ter feito alguma coisa para não perder? Aí vem essas frases que são importantes. Se o que perdemos nos possuía, teremos muita dificuldade em prosseguir depois. Eu tenho, por exemplo, um parente meu chegado, que ele perdeu o carro dele, foi roubado. Não foi roubado, não, foi rebocado o carro dele. Estava irregular. O carro ele comprou de outra pessoa, eu tinha comprado de uma outra pessoa, e essa primeira pessoa sumiu, não passou o carro pelo nome dele, não tinha como encontrar aquela pessoa para poder tirar o carro do reboque. Gente, ele entrou em depressão, uns 2 anos de depressão, porque perdeu o carro. Ele ia, às vezes, no pátio olhar o carro. Ai, meu carro, meu carrinho. Coitadinho, o carro velho, que ele usava para transportar sofá. Por quê? Aquele carro possuía ele. Eu falei com ele, cara, esse carro era teu Deus, cara. Tu tem que parar com isso. O carro é teu Deus. Então, se as coisas nos possuem, o dia que a gente perde, o problema é sério. Mas se aquilo que nós temos, nós somos donos, né? Mas aquilo que pertencemos não é dono de nós, aí a gente vai conseguir recuperar, recomeçar no que tiver que recomeçar. Então vai depender da relação com aquilo que você perdeu. Estou falando de coisa material, por enquanto. Né? E dentro da perspectiva pastoral, também nós perdemos. Eu pergunto para você, o que um pastor mais perde na vida? Hã? Né? O que um pastor mais perde na vida? Ovelha. Não é ovelha? Ovelha. O que você mais perde é ovelha. Se você fazer um cálculo de quem entrou na sua igreja, quem saiu, você vai ver que tu perdeu muita gente, muita gente. Pastor perde muita ovelha. O tempo inteiro nós perdemos ovelha.
Quando você perde uma ovelha, que tem ovelhas e ovelhas, né? Tem ovelhas que quando ela sai, você falou, oh, aleluia, glória a Deus, vai com Deus. Deus te abençoe, rica e abundantemente, e que outro pastor te aguente. Essa é a verdade. Porque não era ovelha, era cabrito, né? Bode, qualquer coisa. Então, eu perco muita ovelha, ganho também, mas perco. Tem um pastor que está levando ovelha minha direto. O pastor Denilson, lá de Rio das Ostras, está levando a ovelha minha direto. Eu falei, cara, está muito ladrão de ovelha, cara, para com isso. Ele... O pessoal sai de Caxias da violência, vai tudo para Rio das Ostras. Levou de lá de Caxias, levou de Belfort Roxo, levou de Parque Lafayette. Vai levando gente direto. Nossa, eu falo, cara, tu para de roubar minhas ovelhas, cara. Não, o bispo não tem culpa, eu estou tão longe, elas que vêm para cá. Chegam lá em Rio das Ostras, vê aquela igreja grandona, uma tenda que cabe muita gente, uma igreja moderna, assim, o mar assim lá, no fundo da igreja. Se tu não gostar da mensagem, só você ficar olhando para a praia, para o mar, e esquece o pregador. Perdi muita gente. Então a gente perde a ovelha. E em meio à minha caminhada de não tanto tempo de pastor, tenho 20 anos de ministério pastoral, ordenado em julho de 99, eu aprendi uma coisa, sabe? A respirar fundo. Cedo, logo cedo, eu aprendi uma coisa. Nós não temos ovelhas. Nenhuma ovelha nos pertence. Guarde essa frase. Pastor não escolhe ovelha. Ovelha escolhe pastor. E isso não sou eu quem diz. É a palavra de Deus que diz isso. Primeiro versículo. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha a palavra. Apacente quem? Os meus cordeiros. Pastorei as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Que tem gente que, quando uma pessoa sai, amaldiçoa e tudo. Não, porque você saiu. Você não pode fazer dessa maneira, não. Ovelha não é sua. Ovelha não é sua. Então Jesus deixou bem claro: pastorei e apacente, mas as ovelhas saiba que são minhas. João 10 fala: eu sou o bom pastor. Então, o pastor de verdade é Jesus. Nós apenas cuidamos, como disse hoje, né? Terceirizado. Um trabalho terceirizado. Mas as ovelhas não são minhas. Não adianta, então, ingrato. Eu cuidei, tirei o carrapicho, fiz, morta, fez, acabou, está feito, fez seu trabalho. O seu trabalho era fazer isso. Agora que outro dê continuidade que você começou. Você não fez mais do que a sua obrigação. Não é isso? E aí você vê Pedro vai, caminha um pouquinho mais, fica mais velho, fica um camarada mais experiente, e ele começa a escrever as igrejas, escreve as igrejas que estavam na dispersão, e ele fala isso aqui: aos presbíteros que pastoreiam o quê? O rebanho de Deus. Ele entendeu bem o que Jesus quis dizer para ele lá atrás. Pastorei o rebanho de Deus. Então, o rebanho é de Deus. O rebanho não é meu. Então, quando eu comecei a pensar dessa maneira, a crise passou. A crise passou. O que eu tenho que ver é se eu contribuir para aquela saída. Como foi falado ontem ali, de maneira tão clara pelo pastor, pelo Maurício Zagre, né? Tem que ver o quê? Por quê? Diz a palavra em Pedro mesmo, nesse texto, em 3, se não me engano, versículo 3, que temos que ser modelo para o rebanho. Isso é o que ele espera. É que eu seja modelo para o rebanho, tem que ser um modelo para o rebanho. Agora, a ovelha saiu e foi para outro lugar, amém, abençoa, deixa aí.
Sempre eu faço uma oração, olha, Senhor, obrigado por essa pessoa que ficou aqui tanto tempo, agora abençoa ela, onde ela for, que seja mesmo. Irmão, a porta está aberta para você, mesmo as que são bode. Vai, segue a vida, porque o rebanho se tornando modelo para aqueles que vos foi confiado, diz o versículo 3. Então, o Senhor confiou você as ovelhas, você cuidou delas, fez sua parte. Ó, Senhor, agora minha parte está feita, agora outro que vai cuidar. Então, não tenha crise porque perdeu a ovelha, não. Não fique, para com isso. Como diz minha netinha, para com isso. E segue a vida tem que seguir. Ok? Então, a gente perde, né? Ovelha não é nossa. Agora eu entro e pulo um pouquinho para falar sobre a questão da mordomia. A gente diz que ovelha não é nossa, na verdade, isso é muito fácil de falar assim por falar, mas na vivência é difícil de entender certas coisas. Nada nos pertence. Não é só ovelha que não nos pertence. Nada nos pertence, nada. Seu cônjuge não pertence a você, seus filhos não pertencem a você, a igreja que você está também não pertence a você, tudo pertence a Deus, tudo. Uma certa vez um pastor, ele terminou o culto, que ela estava cansado, já esgotado, ele senta lá na cadeira dele, lá no gabinete, aí vem lá os obreiros da igreja lá, ele senta, aí traz um endemoniado, ele falou, poxa, o culto acabou. Demoniado, eu vou quebrar tudo isso aqui. E estava sem paciência, né? Com o demônio. Falou, olha, você sabe que tudo isso aqui pertence a Deus, né? Esses móveis, vai quebrar os móveis? Tá bom. É tudo de Deus isso aqui. Agora, você pode quebrar tudo, fica à vontade. Depois você resolve com o dono. O demônio foi embora, não precisou nem expulsar. Nem precisou. Então, cara, tudo é de Deus. Nós temos que entender isso. Falou, vai no meu gabinete, não. O gabinete da igreja. Eu sempre falo isso. Não é meu gabinete, é da igreja. Nada. Nada é nosso. E eu poderia falar aqui de perdas, poderia falar de Jó. Jó, cara, é o concurso. Falar de Jó, chovendo molhado, eu nem uso Jó para essas coisas, porque eu não alcancei o sofrimento que Jó alcançou, nem em 10%. Então, eu não posso falar porque eu não vivi. Então, eu nem falo de Jó, porque Jó não sei o quê, porque não adianta, ninguém alcança o que Jó sofreu. Vou falar de dois personagens aqui que dá para a gente chegar no patamar deles. Mas de Jó, não tem jeito não, é um concurso. Jó é um concurso. Então, eu me lembro que Paulo, ele diz uma coisa aqui para a gente, muito importante. Olha o que ele fala, 1 Coríntios capítulo 7, 29 a 31. De agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram sejam como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizesse uso dele. Já pararam para pensar nesse texto? Ou seja, não se apegue a nada. Não se apegue a nada. Porque você pode ter como você pode não ter. Esse é o conselho da palavra de Deus. Nós somos mordomos e quanto menos nos apegarmos a tudo que temos, vai ser melhor para a gente. E eu quero citar para vocês e falar um pouquinho também de algum testemunho nosso, sobre duas coisas importantes dentro desse contexto. O que nos faz continuar depois de uma perda? O que nos faz seguir em frente depois de um momento tão crítico e tão difícil? Como eu não vou falar sobre Jó, porque não tem como falar sobre Jó, não dá, não é a vivência. Jó mesmo fala, né? Eu te conhecia, agora de meus olhos
que ele experimentou algo que ele nunca experimentou na vida. Então eu quero falar de dois personagens que os dois você muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes da vida dos caras, como começou e como terminou a vida deles. O primeiro deles é Abraão. Se você olhar o início da carreira de Abraão, o chamado de Abraão, ele começou após perda. Você lembra qual foi a primeira pessoa que ele perdeu? Ele perde o irmão Arã em Ur. Lembra? Ele migra para Arã e perde quem? O pai Tera. Não é isso? Ele perde o irmão e ele perde o pai. O chamado de Abraão começa após perdas. E a carreira dele começa de verdade com Deus a partir dali. Ele perde em Ur, ele perde Arã, né? E seu pai continua a jornada para a cidade de Arã, e ali ele perde o pai dele. Se você olhar o texto de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 2 a 4, alguém lê para mim? Atos capítulo 7, versículo 2 a 4, é o discurso de Estevão. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhes disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Entendeu? Então, ele estava ainda na Mesopotâmia, ele estava na cidade de Ur. Em Ur, dá a entender que o pai dele morreu em Harã. Pelo menos o pai dele estava vivo quando Deus falou com ele. Pai, Deus falou comigo para ir lá para Harã. Mandou eu sair para uma terra que ele ainda vai falar. E o pai vai, depois ele perde o pai dele. Então ele tem duas perdas. O seu pai perde o filho. O seu pai perde o filho. Quer dizer, uma perda em termos de dor, pior que a dor dele. Porque não existe, pelo menos na minha vivência. Eu sei que a psicologia tem a sua estatística, né, e tem lá, que até bate com o que eu vou falar. Eu perdi meu pai, o pastor Jeremias é psicólogo, está aqui, sabe disso. Perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi minha irmã. E por último, perdi meu filho. A perda do meu pai foi uma dor tremenda, da minha mãe foi ainda maior, da minha irmã, primeira irmã que eu perco, nós éramos 8 irmãos, perdi minha irmã 2 anos antes de meu filho falecer. Ainda me lembro de eu chorando aqui no cemitério, assim, quando estava sepultando, porque fizeram exumação ainda, né? Ainda vi todo mundo, e meu filho que morreu atrás de mim com a mão no meu ombro chorando. Não esqueço disso. Não esqueço. Então, perdi. Agora, a perda do meu filho, se juntar essas 3 perdas, não se compara à dor que eu senti. Então, a perda de um filho, na minha vivência, de quem já perdeu mãe, pai e irmã, não tem comparação. Foi muito pior. Então, Terá tinha perdido o filho, né? E ele perdido o irmão. Segue para Harã, perde o pai dele. Ele poderia chegar, olha, eu vou voltar atrás, eu vou voltar, pô, perdi meu irmão lá, agora perco meu pai aqui em Harã, eu vou voltar. Que voz é essa? Que voz é essa? Que me leva para frente e eu tendo perdas. Que voz é essa? Poderia ter ficado também naquela cidade parado ali. Mas a gente aprende algumas coisas com a vida de Abraão, nesse início de carreira dele. Você e eu precisamos ter cuidado, queridos, para não ficarmos presos na cidade da decepção.
Ele poderia ficar preso na cidade da decepção. Temos que ter cuidado para quando nós chegarmos na cidade da decepção, que faz parte da vida, nós voltemos, retrocedamos. Algumas pessoas, elas são resistentes a mudanças. A coisa aconteceu, ela tem que seguir, mas vai ter que reajustar. Mas ela não quer reajustar. Eu vi um filme, sim, que me impactou muito, aquele filme. Eu vi esses dias agora. O Céu é de Verdade. Alguém já viu esse filme? O Céu é de Verdade. Do garotinho, que ele fez uma cirurgia e ele foi para o céu. E depois ele voltou. E começou a contar as experiências que ele teve no céu, baseado em fatos reais. Tem um diálogo naquele filme que é fantástico. A sepultura do rapaz que a moça perdeu, membro da igreja daquele pastor, perdeu, e o pastor estava perto da lápide, sentado no banquinho, na lápide do filho dela, assim, sentado no banquinho, olhando assim, e a mulher chegou. E chegou, está fazendo o quê? Não, estou aqui, um pouquinho. Aí ela sentou ao lado dele, aí começaram a conversar, um diálogo assim que... fantástico. E ela disse uma frase que muitas pessoas realmente acabam vivendo isso. Ela falou, meu problema talvez seja com Deus, ela falou. A verdade é que eu sinto muita dor por ter perdido meu filho. Já tinha muito tempo que ela tinha perdido. E eu não quero deixar essa dor. Aí falou assim para ele, porque a dor é a única coisa que me restou dele. Muita gente não quer deixar a dor, porque a dor foi a única coisa que restou daquela pessoa. Então ela não sai. Ela vai desenvolver um luto pastológico. Estou falando com um profissional porque eu não sou. Estou falando pela experiência que eu vi nesse período agora. Porque a pessoa não quer. Ela não quer admitir que aquilo aconteceu e agora vai ter que se reinventar. Então Abraão não fez assim. Não fez assim. Nós não podemos também ficar estacionados na cidade das perdas, das frustrações que era Harã, das decepções, do desânimo. Nós precisamos prosseguir. E qual foi o fator motivador de Abraão para ele sair daquela terra e seguir? O fator motivador que nos faz sair da terra da decepção, da perda, é a voz de Deus. A voz de Deus para Abraão foi qual? Sai e vai. Sai e vai. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sai e vai. Foi a voz que Abraão ouviu de Deus. E se você perceber o texto do capítulo 12, você vai ver. Partiu, saiu, partiram, chegaram, passando, partiu dali, foi, para ali ficar, saiu do Egito. Capítulo 12, você percebe que Abraão não parou em lugar nenhum. Ele continuou, ele seguiu a voz de Deus que disse, sai e vai. E é esse fator motivador que nos faz prosseguir, mesmo depois das piores perdas. Isso não é uma experiência que eu estou falando para você de apenas por falar, mas experiência de vida que eu tenho experimentado com Deus. Sai e vai. Sair significa desapegar-se do passado. Boa tarde. É boa tarde já, né? E ir significa seguir em frente. Está entendendo, querido? É fácil isso? Não. Não. Mas o fator motivador diz, ó, sai e vai. Bom,
outro personagem que eu quero falar com você, daqui a pouco eu vou entrar no testemunho pessoal, falar algumas coisas, mas é Samuel. Samuel exercia o triplo ofício em Israel. Ele era juiz, foi o último juiz, certo? Ele era sacerdote, porque fazia os sacrifícios, e era profeta. Você olha para a vida de Samuel, você percebe uma vida de perdas, uma vida de decepções, uma vida que muitas vezes retrata algumas decepções que nós temos. Quando criança, ele termina o ciclo de amamentação, o que fazem com ele? Dá lá para o sacerdote, ele se desvincula do pai e da mãe. Ele vive a sua infância longe do pai e da mãe. Criado por uma pessoa já idosa, com filhos rebeldes, e ali, num ambiente que deveria ser o céu, era um inferno, porque os filhos daquele sacerdote faziam coisas terríveis. Ele viu um ambiente religioso completamente fora dos padrões de Deus, no lugar que era para ser de bênção, no lugar que estava acontecendo coisas terríveis. Depois ele ouve ainda criança Deus dizer que tinha reprovado o mentor dele. Então ele estava sendo agora criado e educado por um mentor reprovado por Deus. Depois o mentor dele morre, ele perde o mentor e ainda fica no lugar dele. Se decepciona com filhos, porque os filhos não faziam o que ele fazia. E depois de julgar Israel durante muito tempo, até a terceira idade, ele é rejeitado pelo povo. Não queremos mais você, você está velho. E ele fica chateado, Deus fala, cara, não esquenta com isso não, cara. A parada não é contigo, a parada é comigo, eles são minhas ovelhas, não suas. Você entende? Deixa eles. E depois ele vai, unge o rei, para ser o rei, e aquele rei faz um monte de lambança. Quem já não ordenou alguém se alguém fez um monte de lambança? Quem já não passou por isso? Ordenou um pastor, investiu no camarada, e o cara ordena, faz um monte de lambança. Por fim, ele unge Davi, mas não vê Davi reinar. Então ele perde muita coisa, tem um monte de decepção. E no fim da vida dele, Deus o considera como um mediador comparado a Moisés. Se você ler Jeremias 15:1, diz que ele foi comparado a Moisés. Se colocasse Samuel e Moisés aqui, só ia salvar a vida deles. O que tinha nesse homem de tão importante para ele conseguir vencer toda a sua carreira, passando por tantas coisas? A segunda palavra. Primeira palavra, voz de Deus. Segunda palavra é algo chamado resiliência. É resiliência. Resiliência é um termo usado pela física, um termo usado pela ecologia. Eu estava vendo uma reportagem esse dia sobre uma árvore que é resiliente, né? E também usado pela psicologia. Resiliência. E também, muito embora não seja um termo bíblico, nós podemos também encaixar a resiliência no nosso cotidiano. Definição: recuperar o equilíbrio depois de sofrer uma perturbação. Recuperar o equilíbrio depois de sofrer uma perturbação. Essa versão é da ecologia até. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornarem à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Conceito da física. Vai tirando o retrato e passa para o outro. Mais um.
É a capacidade de voltar ao estado natural, principalmente após uma situação muito crítica e fora do comum. E, por fim, facilidade de se recobrar ou se adaptar a má sorte ou mudanças. 4 definições de resiliência para a gente. Importante lembrar o que resiliência não é. E depois de lembrar, eu falo de algumas coisas que aconteceram durante essa trajetória de um ano. Resiliência não é negação de fatos. Ah, não aconteceu. Faz de conta que isso não aconteceu. Não é negar. Não é negação de fatos. Resiliência também não é dizer, ah, é assim mesmo, as circunstâncias vão cuidar, o tempo vai cuidar. Resiliência também não é dizer que não está doendo. E aí a gente abre um parênteses para falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Ah, não doeu nada. Ontem quando cheguei aqui da viagem, foi interessante, estava vendo um pedaço de um filme quando eu liguei a televisão, de um ladrão que entrou numa casa e as crianças dominaram ele, e ele tentou abrir a porta, e aquelas portas falsas de filme, né? Botou a cabeça assim, abriu um buraco, botou a cabeça, e o menino veio com o extintor, aí ele, nem doeu, o garoto foi com o extintor e põe nele. Agora doeu, né? Ah, não está doendo. Ah, não, porque o Senhor para com isso. Para com isso. Não, porque o Senhor que me consola, Ele consola, cara, mas está doendo. Tem que admitir que está doendo. Eu me lembro, irmãos, eu vou contar umas coisas aqui para você, eu vou contar porque eu me sinto bem para falar isso, tá? Algum tempo atrás eu não conseguia falar essas coisas, hoje eu já consigo falar. Tá? Cara, quando tinha 2 meses de acontecido o acidente com as crianças, né? E crianças porque eles eram novos, mas no inverno meu filho tinha 27 anos, a menina tinha 20, o menino tinha 23. Então fizemos um retiro de homens e mulheres, vamos fazer junto para a gente ficar bem juntinho, fizemos de homens e mulheres junto, um sítio que dava para você separar, né, e fazer tudo separadinho, né, tanto de mulheres quanto de homens, fizemos um retiro juntos, fomos nesse retiro. Gente, eu fui chorando nessa viagem até chegar lá, chorando, e conversando com o pessoal, assim, não era chorando de ficar, não, batendo papo e a lágrima caindo. Uma coisa estranha, eu nunca pensei que isso fosse acontecer com alguém. Você está conversando e você está chorando. Nunca vi isso. A minha neta falava, vô, eu quero, me bota aqui na bola para me rolar. Eu rolava lá na bola como o pai dela fazia, né? E ela ria, a risada dela é muito bonita, ela ria, e eu com o rosto virado assim, falando com ela e chorando, né? Lembrando, né, do meu filho. E, gente, horrível aquela experiência. Porque eu lembrei do dia em que ele saiu, nós saímos para o retiro de noite, aí o carro dele estava pesado, estava muita gente, muita coisa. Eu falei, cara, tira um pouco do carro dele, tiraram um pouquinho. Falei, meu filho, calibre o pneu antes de você ir e vai devagar porque a neném está aí atrás. Aí ele foi, na ida foi tudo tranquilo. Então, lembrando, né, conforme ia andando, lembrando dessas coisas. Quando eu cheguei lá, em alguns momentos eu estava muito mal, ficava na janela olhando, né, os homens vinham, me abraçavam, Aí tudo para o bispo poder me chegar, para poder extravasar, falar, né, o que estava sentindo, chorar, né, mas eu queria fazer com o meu amigo, né, queria fazer com ele. Aí quando ele chegou, ele pregou, foi uma benção, pregação, tal. Aí inventei lá um compartilhar com os homens lá, dei o tema, botei eles no compartilhar e puxei ele para o quarto. Aí falei para ele como estava me sentindo. Aí ele começou a chorar. Eu não sei o que eu vou te falar, Pô, não fala nada. Né? Só me presta seu ombro para eu chorar um pouco aqui, vamos chorar junto. Choramos. Depois lavei o rosto, voltamos para os homens lá, aleluia. Estava doendo. Não, eu vou pregar porque, cara, a igreja vai querer que você seja o super-herói, mas você não pode ser o super-herói. Não pode ser o super-herói. O pessoal lutar tem que ser visita. Cara, mas não sei o que eu vou visitar, vai outro. Eu estou vivendo a mesma coisa. Então a gente tem que aprender a viver os momentos, não querer passar por cima das emoções.
Não pode. Tem que viver, tem que chorar. Faz parte da vida, não é? Então, se eu quiser atropelar certas coisas, lá na frente eu vou ter problema. Não adianta. Eu sentava lá, irmãos, aí é que eu vi o amor das ovelhas do Senhor. Das ovelhas do Senhor, que não são minhas. Eu sentava assim, no primeiro banco, ficava quietinho lá. Sentava, aí vinha um me abraçar. As crianças, gente, elas vinham aqui, me abraçavam. Vinha um, me abraçava e ia embora. Ninguém falava nada, graças a Deus, nem os clichês que você vê aí, olha, pergunte para quê e não por quê. Não fala essas coisas para quem está enlutado, não, quem se irrita. Não fala assim, isso é clichê. Isso é clichê. Fala isso não. Aí outras coisas mais, né? Olha, lá na frente você vai saber o porquê. Pô, não fala isso. Deus tem um propósito muito grande, porque a desgraça foi muito grande. Pô, cara, não fala isso não, que isso é clichê. Não fala não. É melhor você chegar, não vai fazer igual amigo de Jó. Irritar quem está enlutado. Fica quieto. Abraça. Deixa chorar. Ontem tinha um irmão que estava enlutado, está enlutado ainda. Aí acabou a mensagem, ele conseguiu botar para fora algumas coisas, estava presa. Sentei com ele ali, abracei, fiquei abraçado com ele. Chora, meu filho, chora mais, chora mais, chora mais. Ah, você tem que ser forte. Para com isso, isso é clichê. Não faça isso. Então a igreja, graças a Deus, me respeitou muito, respeitou minha família muito nisso. E eu pude ver o amor do povo do Senhor. Que muitas vezes a gente nem percebe, né? O quanto a igreja nos ama. Né? A igreja ama você, como pastor auxiliar, como esposa de pastor, ama. Então, graças a Deus, eu resolvi viver meu luto na igreja. Enfrentar na igreja. Pô, a igreja, cara, cada lâmpada que eu acendo, eu lembro do meu filho fazia elétrica da igreja. Fazia toda a manutenção de elétrica do meu filho. Ele ia se formar agora, no fim do ano, em engenharia elétrica. Né? E era técnico de elétrica. A manutenção era com ele, a gente tinha um programa todinho montado, ele estava olhando os programas lá, que ele tinha montado, né, para a gente continuar fazendo. Então, cara, pô, a gente não pode, às vezes, fazer certas coisas, melhor você não fazer nada, deixa. Né? A pessoa vivia o luto dela, chorar, não tem problema. E o Ademir fez isso, a gente abraçou, ele brincou aqui na palestra dele, que ele falou que ele tinha que dar 1 metro de distância, né? Não gostava que abraçasse ele, falei, pô, quebra o protocolo aí. Quebra para mim o protocolo. Ele quebrou, a gente se abraçou, chorou, acabou. Né? E muitas vezes, até hoje choro ainda, tem um momento de choro. Graças a Deus é menor do que antes. Mas a gente tem que viver, não está doendo, para com isso. Vai, sofra o que tem que sofrer, chore o que tem que chorar. Não vem com esse negócio de que não está doendo. Então, a gente passa por um processo. A gente passa por um processo de transição, né? De quando a ficha acaba caindo. Né? Você passa por esse processo de transição, que depois firma e você vai começar um novo momento, não tem jeito. Gente, a igreja nossa lá, na verdade, eu vivi dois momentos, 2 ambientes de luto. Eu, com 2 meses, com 3 meses de meu filho tinha partido, eu fui assumir a igreja de Belfor Roxo, que tinha perdido o pastor. Né? O bispo Moacir faleceu e eu estou lá até hoje, nas 2 igrejas. Ah, mas é muita coisa, porque é uma fuga. Não foi fuga. Não foi fuga. Simplesmente eu tenho certeza que Deus falou para eu ir. Eu tenho certeza que Deus falou para eu ir. Falou comigo, tenho certeza. Quando foi se conversar para ver quem vai para lá, o bispo Miguel não sentou comigo para conversar antes, não. Ele chegou na lata, o Vonei vai para lá. E olha que ele não tinha operado a cabeça ainda. Vonei vai para lá. Eu falei, sim, senhor, por quê? Lá atrás, Deus tinha falado comigo que eu ia. Você vai para lá. Eu falei, e aí, a minha briga com Deus foi maior do que quando meu filho morreu. Eu falava, Deus, não é justo você fazer isso comigo. É o que eu falava com Deus. Isso não é justo. Aí, mas você vai. Eu fui. Estou lá ainda, por enquanto, né? E digo, Senhor, até quando? O Senhor mandou.
Então, a igreja vivenciou, de Belfort Roxo vivenciou um luto e se recuperou mais rápido, se recuperou bem mais rápido que o Parque Lafayette. O Parque Lafayette foi mais doloroso, foram 3 pessoas, 3 jovens, né, da música da igreja. Meu filho dava aula para os adolescentes, tem adolescente que não vai à igreja ainda, até hoje, não entende. A menina cantava no coro da igreja, cantava muito bem, chegou lá com 14 anos, né? O menino Iago, o pessoal da ConTV conhece, além de cantar muito bem, tocava todos os instrumentos, conhecia a partitura, fazia parte de manutenção do som da igreja, né? E o menino, assim, crentaço, que partiu. Então, o ano passado, na nossa igreja, foi muito difícil. De 2017 para cá, foi um tempo muito difícil que nós vivemos na igreja ali. Em 2017, eu perdi metade dos meus músicos para outro estado. Mais da metade, quase todos. Aí depois aconteceu uma questão com um líder que caiu da música, que era pastor, e aí desestruturou. Fiquei só com esse menino e o pai dele, e os outros aprendendo ainda, que ele estava ensinando. O menino morre, o pai não consegue tocar, até hoje. Você imagina? Fizemos culto à capela, você imagina uma igreja lotada fazendo culto à capela? Aí o pastor Cristiano mandou para mim, o Marcelo, que hoje é pastor, deu uma força para a gente, o Luiz Miguel ajudou, os amigos sempre aparecem, né? E a gente foi se levantando, nós estamos nos levantando na parte da música ainda da igreja. Então, ano passado, a gente viveu momentos muito difíceis. As festas, a gente não fazia festa praticamente. O Natal, só Jesus para nos ajudar a fazer aquele Natal. O pessoal conseguiu fazer, fizeram a cantata, tivemos conversão naquela cantata, né? Momento que a igreja estava vivendo. E aí, esse ano agora, a juventude muito difícil, né? Muito difícil. Fizemos retiro com ele, o pessoal ajudou a gente, a juventude foi. Teve um dia lá que o Michel meu filho, botou os jovens numa sala, choraram por 1 hora as suas perdas. Então, de lá para cá, a igreja foi se recuperando aos pouquinhos. Aí, quando chegou em julho, o meu filho, pai, a juventude precisa se recuperar, vamos fazer uma festa. Sempre faço tarde em família, mas é bem simples. Ele falou, pai, vamos fazer uma festa de vida. Vamos ver como é que o pessoal costuma fazer. Vamos fazer igual, vamos fazer uma festa de vida. Gente, nós fizemos uma festa de vida. Foi algo maravilhoso que aconteceu na igreja. É como se a gente tivesse tirado a veste do luto ali. Para ver uma nova fase. A mãe do menino, do Iago, a Rosane, ela perdeu a mãe logo depois que o filho morreu. Ficou no hospital com a mãe um tempão. A mãe foi para um hospital com aparelho, com CPAP, para casa. Internou umas 2 vezes, ela perdeu. Aquela irmã não sorria. Naquele dia, aquela irmã sorria, teve a dança, e ela dirigiu a dança, comandou a dança. E os irmãos da igreja que viam aquilo choravam de alegria, viam uma pessoa se recuperando. Eu preguei uma mensagem ali sobre Jesus ama festa. Falei sobre a festa as 3 festas, um pouquinho. Falei sobre Jesus e o seu transformou algo em vinho num casamento, né? Que Jesus morreu numa festa de Páscoa, né? Morreu durante uma festa de Páscoa, ressuscitou durante a Páscoa. O Espírito Santo veio na festa de Pentecostes. E falei sobre reconciliação. E teve gente que se reconciliou naquele dia ali, pessoas familiares que não se viam há muito tempo por briga, se reconciliaram naquela noite. As crianças participaram, toda a igreja participou. Então, é como se nós tivéssemos mudado de fase no luto, e hoje a igreja já está bem diferente do que aquela época. Então, gente, queridos, a gente tem que viver, mas não pode parar. A gente precisa continuar. Então, resiliência não é nada disso. Isso é alienação, você tem que vivenciar. Resiliência. Eu tenho aprendido isso com a palavra de Deus e com a minha vida. Resiliência é a graça de se recuperar. É a graça de se recuperar. Está relacionado a 3 coisas. Primeiro, a enfrentar as situações sem fugir, sem se esconder, sem procurar refúgio,
e se relaciona com a graça de Deus. A graça de Deus. É através dessa graça que nós encontramos força extra na tribulação. E são nessas horas mais difíceis que nós mais experimentamos e reconhecemos a graça de Deus. E através dessa graça recebemos resiliência para nos reequilibrar. E além de nos reequilibrarmos, retomarmos a vida. Eu falava para a igreja sempre isso: gente, nós estamos envergados, mas nós não vamos quebrar. Porque a graça de Deus nos sustenta e vai nos sustentar. Hoje já estamos de pé novamente. Não quebramos. Por causa da graça de Deus. O ponto de partida dessa resiliência através da graça está no fator motivador. O bispo Francisco foi muito feliz na palavra de hoje. Se você olhar a vida de Samuel, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Durante todo o período de Samuel, tudo que ele viveu, o Senhor era com ele. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que podemos contar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Tive experiências profundas com Deus durante esse período. Minha mulher também. Meu filho nem se fala. Meu filho, teve uma vez que ele estava dirigindo. Vou terminar daqui a pouco. Estava dirigindo e Deus falou com ele assim: para o carro, quero falar com você. Ele parou o carro. Sim, Senhor. Deus falou: olha. Aí, celular, né? Veja a passagem de Josué 1. Moisés, meu servo, é morto, e você vai levar o povo. Lembra dessa passagem? Sim. João Batista morreu, Jesus foi pregar na Galileia. Você lembra disso? Sim, Senhor. Pois é, meu filho. O propósito na vida do seu irmão eu já cumpri, mas eu tenho propósito na sua, e você tem que continuar. Deus, não foi Deus, foi Deus. Você tem que seguir. Eu coloquei coisa no seu coração e você não pode parar por causa disso. Cara, meu filho chorava beça, eu fui para casa, passou a noite inteira em oração, aí ele retomou a vida dele. O fator motivador é a voz de Deus. E resiliência vem através da graça de Deus. E fora as outras experiências que eu posso contar para você, eu ouvi essa frase também no meu coração. É muito diferente você ler na Bíblia e você ter a experiência de ouvir essa voz no seu coração. O que Deus falou com Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Essa foi uma das frases que eu ouvi no início. Logo no começo, eu estava lendo Coríntios, estava lendo 2 Coríntios. A minha graça te basta. Olha como isso soou no meu coração. A minha graça te basta. E eu confiei nessa palavra, que a graça de Deus iria me dar resiliência para vencer. E tenho confiado até hoje na graça de Deus. E foi por isso que Paulo depois ele afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. Se você olhar todo o contexto de Filipenses, não é? Do texto de Filipenses, você vai perceber tudo que Paulo viveu. Eu posso viver tudo isso e vencer, porque implicitamente a graça de Deus me basta e eu recebo poder de Deus para vencer as circunstâncias. É a graça de Deus. Então, fator motivador e a graça de Deus nos faz administrar perdas e seguir. Você perdeu, não pode parar por causa disso.
você precisa continuar. A resiliência, ela vai se desenvolver na medida que nós nos relacionamos com Deus. A gente vai se relacionando com Deus, ela vai se desenvolvendo em nós. Foi assim com Abraão, foi assim com Daniel, foi assim com José e outros personagens. É o Senhor que nos ajuda a enfrentar, vencer e nos recuperar após situações difíceis e perdas, até mesmo irreparáveis. O texto que o bispo usou hoje foi um texto que eu usei muito. Já li bastante Lamentações, aquele capítulo todinho. Já passei pela fase 1, cheguei na outra fase, né? E agora já estou na fase de misericórdia do Senhor, né? Se renovam a cada manhã. Querido, é Deus que te sustenta. Quando nós somos tensionados e envergados, Ele nos ajuda a não quebrar, mas nos reerguer novamente. É no Senhor que está a nossa força. Amém? Nós usamos nessa festa que nós fizemos, a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, foi maravilhoso aquilo, gente. Foi para a igreja algo maravilhoso. E vale a pena confiar em Deus. Nas horas difíceis é que nós mostramos se confiamos nele ou não. Quando acontece uma coisa ruim, a gente pode fazer duas coisas: ou se emburrecer e largar tudo para lá e abandonar, ou dizer: ó, Senhor, eu estou aqui apesar de, minha vida está nas tuas mãos, só me ajuda a suportar e vencer. Pode contar que Ele sempre nos ajuda, porque está conosco todos os dias, nas horas boas ou nas horas ruins. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por causa da tua misericórdia e graça. Essa graça, ó Pai, que muitas vezes nós compreendemos tão pouco. Mas quando vemos as coisas ficarem difíceis, nós passamos a conhecer cada vez melhor a tua graça. Entendemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, a nossa incompetência, e percebemos que o Senhor é quem sustenta a nossa vida, e passamos a depender do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu sustento às vezes bastante sobrenatural, e às vezes, oh Deus, nós nem conseguimos compreender, porque foge da nossa alçada. Tu és o Senhor e nós somos teus filhos, teus servos. Muito obrigado, Pai, pela tua graça na nossa vida. A tua palavra diz que a tua graça é melhor que a vida, e realmente é. Nós não entendemos, mas experimentamos esta graça infinita. Nós não merecemos nada, é tudo, Senhor, pelo teu amor e cuidado para conosco. Muito obrigado, Pai. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, a vencer os momentos difíceis, a serem resilientes, ó Pai. Sabemos que isso não procede de nós, mas procede do Senhor, e nós confiamos no Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom almoço, meus irmãos. Deus abençoe. Pode voltar o slide anterior?